Glória a Deus, graças a Deus. Quero cumprimentar você que nesse momento me assiste com a paz do Senhor Jesus, declarar que Jesus é bom demais e que as misericórdias dele, têm nos sustentado, as mãos têm nos sustentado, a graça tem nos sustentado. Eu fico feliz em saber que você tem aí nos acompanhado, tem compartilhado os nossos vídeos, que Deus possa em Cristo te abençoar grandemente. Eu sempre incentivo as pessoas a compartilhar a palavra, porque se serviu para você, com certeza servirá para outras pessoas também. E eu fico feliz em saber que você tem nos acompanhado, que Deus possa te abençoar mesmo, que você possa também fazer dessa ferramenta um veículo de evangelização e que outras pessoas venham ser realmente alcançadas pelo poder da palavra do Senhor. Todos os dias estamos nos reunindo, eu e você, para juntos compartilharmos a palavra do Senhor e meditarmos um pouco nela. E nessa manhã eu amanheci e Deus colocou no meu coração um texto que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo de número 5, onde fala sobre um homem, Fala sobre o endemoniado de Gadara. Outros títulos dão o nome de o louco de Gadara. E o texto diz assim, irmãos: E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saiu ele do barco, e lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Versículo de número 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus vivo, ou do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muitos que ele não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. No verso número 15 diz assim: E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. O que é legal, irmãos, no Evangelho, é que o Evangelho sempre tem uma proposta de coisas boas para o ser humano. Um dos ministérios de Jesus era justamente o que aconteceu aqui. Era libertar os cativos e oprimidos pelo diabo. Muitas pessoas, eles ignoram a ação de Satanás. E o diabo é real, meu irmão. Demônios são reais. Desde 94, quando eu entreguei minha vida a Jesus, até agora, andando com Cristo, nós temos presenciado pessoas libertas, pessoas estas que eram aprisionadas por demônios, demônios que aprendiam, demônios que aprisionavam no vício, aprisionava talvez em outras situações, mas que agia na vida dessa pessoa. E algumas pessoas sofrem de maldições. E você fala: Mas pastor, o que é uma maldição? Maldição é a ação do mal. Então tem muitas pessoas que estão sofrendo a ação de demônios. Tem doenças que não são doenças naturais, mas são doenças espirituais. Existem casos na vida de pessoas, irmãos, que não é natural, é espiritual.
E a Bíblia declara que nós temos que ter uma visão aberta de Deus. Deus tem que nos esclarecer algumas coisas. E para que isso possa acontecer, precisamos andar com Deus. A Bíblia declara que antes de Jesus chegar na cidade de Gadara, o diabo ele tentou impedir de Jesus chegar até lá. Porque o texto anterior fala que houve uma grande tempestade. Não era uma tempestade comum. Era uma tempestade, era uma situação promovida por demônios para impedir Jesus de chegar em Gadara, porque o diabo não queria sair da vida deste jovem. Mas o que me chama a atenção é que os homens da região não puderam ajudar esse rapaz. E o interessante é que a forma que eles tentavam ajudar esse jovem, é o que o texto diz, é que prendia ele em cadeias, amarrava ali ele, quer dizer, grudava ele corrente, em grilhões. Mas o diabo era tão forte na vida deste jovem que a força satânica quebrava as correntes, quebravam as cadeias. Era um jovem que vivia nos sepulcros. Mas a parte mais triste é quando esse demônio vai até Jesus, pedindo para Jesus não levar ele a lugar de tormento, mas que deixasse ele naquela província, naquela região. E o interessante é que Jesus fala assim: qual o seu nome? Ele fala: meu nome é Legião. Legião é um termo dado ao exército romano. E uma legião naquela época é composta de 3 a 6 mil soldados. O que aquele demônio, que aquele chefe, que aquele príncipe do inferno estava falando para Jesus, é que havia muitos demônios atuando na vida daquele jovem. Tanto é que aquele jovem não tinha mais nem sequer a sua própria identidade. E quantas pessoas que eu e você conhecemos, ou talvez você conhece até mesmo mais do que eu, pessoas que estão tão presas em situações que a sua identidade se foi. Sabe? Você olha para a pessoa e vê que a pessoa não é mais a mesma. Você observa a vida da pessoa, você vê que a pessoa não é mais a mesma, mas ela não tem melhorado, ela tem piorado. Há uma situação que te estranha, há uma situação que te incomoda. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra demônios, contra espíritos malignos. Eu lembro-me uma vez que estávamos na igreja orando e uma pessoa caiu possessa por um espírito maligno. E enquanto nós estávamos orando, aquela pessoa teve ânsia de vômito. E ela expeliu pela boca um pouco de cabelo, uma aliança e uma agulha. Aí você fala: como que isso pode acontecer? Eu quero que você entenda: o mal existe, meu irmão. O mal existe, minha irmã. E o Senhor quer quebrar as maldições. O Senhor quer destruir todas as obras de Satanás. É o que a Bíblia diz. Então, o Senhor quer nos levantar como libertadores. E a Bíblia diz que em o meu nome expulsarão os demônios. O Senhor declara na sua palavra que Ele nos deu autoridade para pisar sobre todas as obras de Satanás. Nós temos presenciado, nós temos experimentado o poder de Deus nas nossas vidas, ao ponto desse poder de Deus fluir de uma tal maneira, de pessoas aprisionadas serem libertas. Quem sabe você que está me ouvindo agora está sofrendo de uma doença, está sofrendo talvez de uma situação, e quem sabe não é uma ação do inferno. O inimigo tentando te destruir, tentando te paralisar. Sabe, essa depressão, essa tristeza que entrou na sua casa, que entrou na sua vida e você não sabe como que aconteceu. Porque o diabo ele é sujo e ele é sutil. A Bíblia diz: não ignoreis, quer dizer, as artimanhas de Satanás. Meu querido, Deus é poderoso para libertar. Ele é poderoso para fazer milagre. A Bíblia diz que o Senhor expulsa os demônios daquele jovem. Manda aqueles demônios ir para uma manada de porcos. E o texto diz que era quase 2.000 porcos que tinha naquele momento. E os porcos foram lançados para um precipício e os porcos morreram no mar. Mas quem morreram foi os porcos, porque espírito não morre. E o interessante é que a Bíblia diz que aquele jovem, quando o demônio saiu,
a sua consciência voltou. Ele ficou em perfeito juízo. Vestiram ele. E ali ele passou o dia aos pés de Jesus, sendo instruído por Jesus, ouvindo Jesus. Mas o que me chama mais a atenção também é que aquele povo valorizou mais os porcos do que o próprio jovem que estava oprimido por demônios. E eles pediram: Jesus, sai da nossa província. Isto é, você nos deu prejuízo, ao mesmo tempo que você trouxe uma libertação, mas trouxe um prejuízo para a nossa cidade. E quantas pessoas valorizam tantas coisas e não valorizam as pessoas? Eu conheço muita gente que valoriza coisas e não pessoas. Eu sirvo a Deus, irmãos, há um tempinho. E às vezes me entristeço quando algumas pessoas valorizam até mesmo mais o templo do que as vidas. Investe mais nos templos do que na vida. Nós temos que entender que as vidas são mais importantes do que qualquer montante de pedras, do que qualquer estrutura, sabe, de tijolos. As vidas são mais importantes. A Bíblia diz que antes de cuidar de fora, temos que cuidar de dentro. Quem sabe você que me ouve, meu irmão, dentro de onde você congrega, dentro de onde você participa, tem pessoas que estão precisando de você, precisando para que você possa socorrê-las. Eu quero declarar para você, meu irmão, que esse jovem aqui, quando Jesus partiu, ele queria seguir Jesus. Jesus falou assim: não, fique na sua cidade. Primeiro, vá para a sua casa, porque os pais desse jovem sofriam, com certeza, sofreu muito na mão desse jovem. Vai para os teus parentes, depois fique na cidade. Porque quando Jesus faz a obra, ele faz isso, sabe? Então, a família desse jovem tinha que testemunhar o milagre que Deus tinha feito na vida dele. Os parentes desse jovem tinham que testemunhar o milagre que Jesus fez na vida dele. A cidade desse jovem tinha que testemunhar o milagre que Jesus fez na vida dele. E ele fica declarando a obra que Deus realizou em sua história. Meu querido, a tua família saberá a obra de Deus na sua vida. A tua casa saberá a obra de Deus na sua vida. As pessoas que te cercam saberá a obra de Deus na sua vida. Pois a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. E eu quero declarar para você, meu irmão, que Deus começou uma grande obra na sua história, na sua vida. E a Bíblia diz muito mais ainda, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você que teme a Deus não será atingido. Que o Senhor te levante como um libertador, e que o poder e a glória do Senhor cresça cada dia sobre você. E que toda obra de demônios, toda ação do mal que se levanta contra você, contra a sua casa, contra os seus filhos, eu paraliso agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, eu ordeno que toda ação de demônios, quer seja na área da saúde, na área profissional, na área sentimental, emocional, na área conjugal, na área familiar, eu paraliso agora toda a ação do mal pelo poder do nome de Jesus e te declaro: ser livre, seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar e amanhã estamos de volta em nome do Senhor.